Vamos fazer diferente. Então, por que uma abordagem interdisciplinar do direito é necessária? Essa pergunta é até trivial dentro de uma academia jurídica. Então, no caso, por exemplo, da psicologia, né? Então, vamos entender, por exemplo, o comportamento criminoso, as causas de determinados padrões de comportamento e como isso se relaciona à ocorrência de determinados crimes. Isso é só um exemplo, né? O direito e a antropologia, né? Como o ser humano também, de certa forma, como o ser humano se organiza, se comporta, os padrões de organização social, os valores, como se constrói, tudo isso gira em torno desses ramos do conhecimento, seja a filosofia, seja a psicologia, a psicanálise. Tem um professor aqui que já foi da casa, né, que escreve bastante sobre a topografia da alma, né, um professor que navega nessa área de psicanálise. E a antropologia, a própria medicina, né, tem uma interpenetração. E por que não a economia? Né? Talvez haja aí subrepticiamente, um preconceito contra a economia, mas a economia é um ramo do conhecimento como outro qualquer, absolutamente necessário, importante, para também, sob outro ângulo, sobre outro aspecto, né, interpretarmos e compreendermos o comportamento humano. É como aquela história dos cegos e do elefante. Um cego segurou a tromba do elefante, e disse, é um galho de árvore, né? Outro segurou a perna, é o tronco. Então, as interpretações parciais, via de regra, né, não nos permitem uma compreensão global do objeto que nós estamos tratando. É necessário, é importante, é interessante que a formação do aplicador do direito hoje aborde todas essas dimensões, ou as mais possíveis dessas dimensões. Tanto é que nas universidades, digamos assim, top de linha norte-americana, nós vamos ver que a interdisciplinaridade é o forte do perfil dos professores, né? Nós temos nas faculdades de direito norte-americanas mais professores não juristas do que juristas, principalmente de sociologia, de psicologia, de filosofia e principalmente de economia. E aí nós vamos já entrando na temática específica do dia, a chamada análise econômica do direito, o que aparentemente seria uma expressão autocontraditória, né? Porque o método do direito, ou o discurso do direito, e o método da economia, ou o discurso da economia, são opostos, ou são bastante diferentes. E aí eu falando a pessoas que estudam direito, têm familiaridade com o direito, a gente vai construindo pontes, né, a partir do conhecido para o aparentemente desconhecido ou pouco familiar. O discurso jurídico, a construção do conhecimento jurídico tem algumas características as quais vocês estão familiarizados, né? É uma construção verbal, hermenêutica, cuja busca é essencialmente da justiça a partir da legalidade, né? A estrutura básica do raciocínio jurídico é o mandamento na busca do justo e do legal. Isso aqui de modo bem sintético. Vamos falar daqui a pouco sobre nuvens conceituais. Já a economia, ela também, apesar de verbal, ela tem uma dimensão matemática mais forte. Ela tem pouco de idealismo e muito de empirismo, quer dizer, ela postula uma teoria ou um modelo de comportamento humano diante da escassez de interesses ou bens, e vai para os fatos. E pergunta, os fatos corroboram essa minha teoria? O método, tecnicamente, a gente poderia dizer, um método científico. E a busca final da economia, via de regra, é a busca da eficiente alocação de recursos, sem desperdícios, sem perdas. Então, parece que nós estamos tratando de universos completamente diferentes. Qual a base comum entre esses dois ramos de conhecimento, né? No senso comum, aparentemente, são discursos incompatíveis, já que o jurista e o magistrado falam linguagens diferentes, lidam com conceitos e categorias diferentes e buscam resolver problemas diferentes. Seriam, portanto, universos hermeticamente separados, né? Divididos, você para lá, eu para cá. Só que não. Estou usando uma expressão aí bastante popular, né? Hashtag SQM. Só que não. Muito bem. Enquanto a eficiência se constitui no problema fundamental dos economistas, aqui eu estou citando um autor chamado Stigler, né?
que sintetiza toda essa ideia. Enquanto a eficiência se constitui no problema fundamental dos economistas, a justiça é o tema que norteia os professores de direito. É profunda a diferença entre uma disciplina que procura explicar a vida econômica e, de fato, toda a ação racional, e outra que pretende alcançar a justiça como elemento regulador de todos os aspectos da conduta humana. Essa diferença significa, basicamente, que o economista e o advogado vivem em mundos diferentes e falam diferentes línguas. Mas essa crítica não poderia ser aplicada ao sociólogo, ao psicólogo, ao médico, ao psiquiatra, ao psicanalista e assim por diante? Não estariam eles tratando de objetos distintos? Ou será que os objetos que eles tocam têm pontos em comum? Ou há um objeto subjacente a essas distinções que conecta esses ramos do conhecimento, essas ciências, né? E justifica essa interpenetração? Mais uma vez fazendo remissão: direito à psicologia, direito à antropologia, direito à filosofia e agora o direito e a economia. Então, eu não fiz slide, mas assim, vamos usar a criatividade. Imagine que aqui, desse lado, tem uma nuvem de conceitos e aqui outra nuvem de conceitos. Desse lado, nós vamos colocar algumas palavras familiares ao jurista, né? Numa nuvem conceitual de direito, nós poderíamos dizer assim: aqui estariam habitando, né, nessa nuvem de palavras nas quais já estamos familiarizados. Nós diríamos inconstitucionalidade, hermenêutica teleológica, diálogo de fontes, interpretação conforme a Constituição, hierarquia das normas jurídicas, ponderação de princípios, crime culposo, possuidor de má-fé, dignidade da pessoa humana, né, o suprassumo, o supertrunfo do direito hoje, improbidade administrativa, uma temática que nós estamos desenvolvendo uma ponte entre direito e economia, mas já tem muitos trabalhos envolvidos, prescrição e decadência, suspensão condicional do processo, princípio da prevenção. Então, vocês vejam aqui que eu citei palavras que têm a ver com constitucional, administrativo, penal, civil, processual, ambiental, né, o princípio da prevenção, etc, etc, etc. Numa outra nuvem conceitual, nós vamos ter palavras que para o jurista há pouca ou nenhuma familiaridade. Seleção adversa, tragédia dos comuns, nunca ouviram falar disso, né? Externalidades negativas, que também existem as externalidades positivas, custos de transação, assimetria de informação, teoria da escolha pública. Alguns lá estudando administrativo e constitucional talvez já tenham ouvido falar, teoria da public choice. Risco moral, eu estava falando ali para o aluno, o colega ali, curva de Laffer, tem a ver com a questão da incidência do tributo. Monopólio, que alguém já ouviu falar quando estudou direito econômico. Dilema do prisioneiro, que todo mundo sabe o que é, principalmente depois da Lava Jato. Todo mundo sabe o que é, ou pelo menos já ouviu falar. Curva de demanda, teoria da firma e problema do principal agente, que tem muito a ver também com corrupção no serviço público. Custo marginal, free riders ou caronas, né, que é uma consequência do comportamento oportunista, são várias categorias de comportamento oportunista. Jogos de coordenação e jogos de cooperação e externalidades de renda. Você veja que são mundos diferentes, conceitos diferentes e descrevem realidades diferentes. Nós vamos ver, a partir de exemplos que nós vamos trazer aqui, que esses conceitos de economia são úteis para a aplicação em muitos contextos desses conceitos de direito. Mas vamos ainda continuar essa distinção entre esses dois mundos. O direito trata, como vocês bem sabem, do dever ser. São juízos de natureza prescritiva. O que quer isso dizer? De como as pessoas devem se comportar. Então, as pessoas não devem matar umas às outras, porque aplicamos sanções. O direito justifica o porquê devemos seguir certas regras e evitar certos atos. Então, veja-se que
é um ramo do direito que prescreve, que dá ordens. Quem faz essa distinção muito bem, e vocês estudantes de direito bem sabem, estudaram lá em Teoria Geral do Direito, é o velho Hans Kelsen, né? Que faz toda essa teoria da norma jurídica a partir dessa distinção entre ser e dever ser. Então o direito ele trata do dever ser, do porquê, da justificativa. Então, da petição à sentença ao acordo do Supremo Tribunal Federal, a decisão é esta porque os argumentos são estes, assim, 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 a dignidade da pessoa humana, a lei tal, a jurisprudência, a doutrina, etc. E o meu juízo de valor enquanto juiz e assim por diante. Então a gente fica discutindo no direito os porquês, a fundamentação racional de uma decisão e por que tal conduta é certa ou errada. É isso que o direito faz. Já a economia trata de outra coisa, trata do ser, trata do plano dos fatos. Compõe-se de juízos de natureza descritiva, é diferente do prescritivo, ela descreve de como as pessoas tendem a se comportar. A economia trata de relações de comportamento humano empiricamente observáveis, tendo por corte epistemológico clássico a sua relação com os interesses, ou bens no sentido amplo, mas cujas conclusões foram estendidas às outras dimensões do comportamento humano, que se aplica a tudo, praticamente tudo em que haja interesses humanos, ação humana e recursos escassos, de crença religiosa a relações políticas e amorosas, vai de tudo. Onde tiver oferta e demanda, onde tiver interesse humano e escassez, a economia pode explicar o comportamento, em maior ou menor grau. Tanto é que hoje a ponta de lança dos estudos da economia são, na verdade, a intersecção entre psicologia, neurociência e economia, denominada em uma expressão inglesa, né, em inglês, Behavioral Economics, né, economia comportamental. Muito bem. Dito isto, não se confunde a análise econômica do direito com direito econômico, que está ainda no âmbito do dever ser, das normas prescritivas, do certo e do errado na regulação dos agentes econômicos e do Estado na intervenção da atividade econômica. A análise econômica do direito não é direito econômico, ou seja, não é uma disciplina pura de direito, é um ramo do conhecimento de natureza interdisciplinar. Mas qual é, portanto, o eidos, ou seja, a essência da análise econômica do direito? Eu demorei uns 3 anos para entender, captar. Não que é difícil, mas porque a gente entra no assunto, sai do assunto, as obrigações da vida vão nos ocupando, e eu já estou há uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, trabalhando ou lendo um pouco a respeito, e recentemente eu tenho navegado mais, até buscado publicar na área. Qual seria a essência, como eu tentaria definir, né? E obviamente toda definição de uma matéria que já existe é uma definição copiada e colada, alguém já pensou isso antes de mim. Na verdade, o discurso jurídico nos condiciona a pensar de uma forma muito elegante, bonita, até filosófica, mas bitolada. Às vezes é como falar um idioma. Se você só fala português e você nunca falou um idioma, por exemplo, chinês, que eu também não falo, a sua mente, o seu cérebro está condicionado a pensar conforme uma determinada estrutura lógica. Quando você muda de idioma e o idioma é completamente diferente, você vai ver que às vezes o verbo vem antes ou depois do sujeito, misturado com predicado, às vezes tem umas declinações que não tem na língua portuguesa. Então você começa a transitar em 2 mundos de raciocínio. Em direito e em economia também ocorre um pouco essa mudança de linguagem. Então a gente às vezes tem que romper um certo condicionamento, que é inerente à condição da mente humana. Então eu demorei um pouco, até um pouco, para compreender, né? Conseguir fazer essa travessia e me familiarizar, até porque precisava um pouco mais de leitura a respeito. Do ponto de vista conceitual, a análise econômica do direito nada mais é do que a apropriação explícita de lições da economia, especificamente da microeconomia, que está aqui nessa nuvem, como instrumento para melhor aplicar as regras ou princípios jurídicos que estão aqui nessa nuvem. Então, a análise econômica do direito, ela não é um substituto do discurso jurídico. Ela é apenas um servo do discurso jurídico, que lhe complementa o sentido e a aplicação.
E em que contextos, em que circunstâncias se dá essa ponte entre economia e direito? Basicamente em duas circunstâncias. Primeiramente, num caso mais específico, né? Quando houver conceitos de lei que são desenvolvidos e trabalhados em economia. Aí a gente está trabalhando com direito econômico, como antitruste, monopólio e assim por diante. Isso aí não é nenhuma novidade para ninguém. O que é efetivamente inovador na análise econômica do direito é que a análise econômica do direito pode pegar a ordem jurídica e dizer assim, essa regra aqui, ela vai ou não atingir esse objetivo. Ou seja, a gente pode criar modelos ou trazer modelos da microeconomia para dizer se essa estrutura jurídica, essa instituição jurídica, essa intervenção normativa que consequências essa intervenção normativa vai ter no comportamento das pessoas. O que é uma medida de eficiência. E a partir daí a gente pode fazer uma análise das consequências da lei, da intervenção jurídica, da norma, da jurisprudência, do parecer da AGU e assim por diante. Essa é a grande utilidade, a grande sacada da análise econômica do direito. Essa lei aqui, ela está alcançando os objetivos a que elas propõem? Isso é uma instrumentalização da AED, da análise econômica do direito. Se eu alterar essa lei aqui buscando tal objetivo, esse objetivo vai ser alcançado? Sim ou não? Ele vai ter efeitos colaterais? Sim ou não? Os instrumentos empíricos, né, teórico-empíricos, que permitem esse tipo de análise, vêm da economia. E às vezes, né, e nós vamos ter alguns exemplos aqui, às vezes nós podemos ficar um tanto quanto decepcionados, porque a construção, às vezes argumentativa, é fantástica, mas os efeitos são às vezes perversos. Nem sempre a boa intenção implica em boa efetividade da norma. Isso não implica, obviamente, em obliteração da necessidade de fundamentarmos racionalmente o discurso jurídico, mas implica necessariamente de que o discurso jurídico ele não pode abrir mão de perguntar se é realidade. Realidade, você concorda com o meu argumento? Então essa é a grande sacada da análise econômica do direito. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrarem essa dimensão, digamos assim, que eu fiz de descritiva, né, da análise econômica do direito, para que a gente comece a entender um pouco. O discurso jurídico, só para finalizar aqui essa primeira parte, ele diante de uma certa situação, comportamento, condição de indivíduos, de indivíduos ou grupos, o discurso jurídico trata do que deve ser a consequência jurídica a incidir sobre ou em favor desses sujeitos. Por exemplo, se encontramos uma situação de discriminação, a norma jurídica deve intervir, dado um histórico de direitos humanos, de fundamentação do princípio da igualdade, etc., etc., para que essa desigualdade seja mitigada. A análise econômica do direito diz o seguinte: se eu colocar essa norma, eu posso estimar as consequências de determinadas regras no comportamento dos indivíduos e ou grupos. E eu posso também, a partir desses modelos, propor a construção de regras para atingir aqueles objetivos, ou até dizer, esses objetivos são inviáveis, ou os custos são impossíveis, ou geram efeitos colaterais mais danosos do que o bem que se quer construir. Né? Em outras palavras, quais são as consequências de determinadas regras nos comportamentos dos indivíduos ou grupos, e como se pode, por consequência, estruturar as normas para obter determinados comportamentos. Esse é o viés da análise econômica do direito. Por exemplo, agora vamos a alguns exemplos aqui para ilustrar a nossa exposição. Imagine-se que tem crescido muito o número de roubos qualificados por uso de arma de fogo. Então nós somos aqui o parlamento brasileiro, sem, obviamente, né, os inquéritos da Lava Jato contra nós, né? Ninguém aqui quer ser preso. E aqui levanta-se um deputado ou uma deputada que, no afã de acabar com o crime, ele diz o seguinte:
Assalto com arma de fogo tem que equiparar a pena a latrocínio. Bom ou ruim? Porque a nossa tendência natural, né, nossa tendência não respeitando-se algumas condicionantes do próprio comportamento humano e até indutivo isso, e é um raciocínio razoável. Quanto mais você aumenta a pena, mais você inibe o comportamento. O problema é que, quando você coloca a pena de roubo qualificado por uso de arma de fogo igual ou maior do que o de latrocínio, você cria um incentivo para o latrocínio. E vou lhe dizer por quê. Se as penas são iguais, o ladrão, o bandido, ele faz conta. Ele faz uma ponderação assim bem rápida, porque ele age, né, economicamente, comportamentalmente. Isso aí não tem nem o que discutir. Ele faz assim: se eu assaltar a mão armada, a pena é essa. E se eu matar para roubar, a pena também é essa. Com o agravante de que, se eu matar e não for pego, eu corro o risco de escapar. Logo, pena e risco de escapar, probabilidade menor. Assalto à mão armada sendo pego, probabilidade maior. Qual é o melhor negócio do ladrão? Matar. Então, ao você equiparar, isso aí, a partir daí a gente vai construindo, né, teoria dos jogos e toda uma série de estudos comportamentais. A partir desse momento, você, ao equiparar essas penas, você diz, manda o seguinte ladrão uma mensagem: vale mais a pena matar para roubar. Porque se você matar para roubar e não for pego, a probabilidade de ser pego no Brasil por um homicídio é de 2%, 3%, nessa faixa, né? E por roubo fica mais fácil, porque você deixou a testemunha viva. É um pouco maior, digamos assim. Vamos trabalhar com números redondos assim. Digamos que seja 20% e o outro 2%. A sensibilidade do cara que está no ramo é de saber que é melhor matar. E aí ele mata. E aí o que vai acontecer? Ao equipararmos as penas, nós estimulamos determinadas pessoas a matar. E criamos uma situação em que mais gente vai morrer por latrocínio. Foi bom ou foi legal essa operação normativa, aumentando a pena? Então, na verdade, agora, quem é que nos dá esse modelo de comportamento? Aí você vai ter que ir lá para a construção do comportamento das pessoas a partir de uma racionalidade limitada e, eventualmente, você vai ter uma construção lá da microeconomia para chegar a essa conclusão. De modo que é inovidável, é absolutamente necessário, sob o risco de uma norma jurídica estar expondo a liberdade, o patrimônio ou a vida das pessoas, que toda intervenção normativa seja pensada também quanto às suas consequências. Porque o discurso pode ser lindo, mas as consequências podem ser extremamente negativas. E além de não atingirem o objetivo, ou seja, diminuir o roubo, ainda tornam o roubo um latrocínio. Muito bem, vamos a outro exemplo. Se o judiciário brasileiro declarasse abusiva a cobrança de franquias em seguros de automóveis, todo mundo sabe aqui que para contratar um seguro de carro é estipulada uma franquia, maior ou menor. Se a franquia é menor, o preço do seguro é maior. Se a franquia é maior, o preço do seguro é menor. Por que existe a franquia? Vamos raciocinar. Se não existisse a franquia, ocorreria na relação entre o segurado e o segurador um fenômeno econômico chamado risco moral. O que é risco moral? Eu estou segurado, então eu agora vou relaxar, empurrar o pé na jaca, bater com o carro, porque está tudo segurado. Então, a parcela da franquia, ou seja, aquela parte que a seguradora não cobre, cria um desestímulo para comportamentos temerários, para justamente esse risco moral, que é um comportamento oportunista do segurado. Isso ocorre também em seguro-saúde. Por que alguns seguros-saúde você paga até um determinado valor, internamento, consultas e assim por diante? Porque isso desestimula o comportamento oportunista daquele que, ao pagar o plano de saúde, ele já está com tudo pago. Então vamos em conluio, às vezes com o médico, às vezes nem é um conluio consciente, mas o médico quer faturar também, então vamos empurrar a consulta no plano de saúde. Isso gera
um custo que absolutamente nem sempre é necessário e distorce a análise estatística da seguradora, gerando um custo que não estava previsto. E todo custo não previsto vai ter que ser pago por alguém. Então, o comportamento oportunista, ele pode, no seu limite, levar a seguradora à quebra, à falência. Então, é necessário a existência de um seguro. E o seguro ainda tem um efeito sinalizador. Ele sinaliza ao segurador quem é o segurado, mas se o segurado é de boa ou má qualidade. Por exemplo, se eu opto no meu seguro por um seguro mais barato, eu estou dizendo à seguradora, cuidado comigo, porque eu sou perigoso. Porque eu faço o seguro no cálculo de que eu vou ter um acidente e eu quero pagar menos. Mas se eu faço um contrato seguro com uma franquia mais alta, eu estou mandando uma mensagem para o segurador, que eu não estou preocupado com uma batidinha da esquina, porque disso eu garanto. Eu estou preocupado com a perda fatal. Então, a seguradora pode, a partir daí, fazer um degradê melhor de preços e evitar um outro fenômeno que é o chamado de seleção adversa, em que você, por um subsídio cruzado, ou seja, por igualar o preço de todo mundo, bons e ruins, os bons vão embora e os ruins ficam. Os bons clientes vão embora porque o outro lugar é mais barato e os segurados ruins, aqueles problemáticos que sempre tem, vão ficando. Então é por isso que existem franquia, existe diferenciação de preço de seguro, porque justamente é absolutamente necessário para manter esse tipo de equilíbrio. E se o judiciário construísse esse tipo de argumento, dizendo o seguinte, eu até fiz uma razãozinha, imagina assim, alegando que a franquia é cobrança por serviço não prestado e viola o artigo 39, inciso 5º do CDC, ao exigir vantagem manifestamente excessiva. O que aconteceria com o número de sinistros? Para o alto e avante, igual o Superman. Porque as pessoas passariam a se comportar de modo temerário. Mas isso é trazido de onde? Dessa nuvem conceitual de comportamental para cá. Então, por isso que existe franquia. E eu cito alguns exemplos de direito do consumidor, porque eu, este semestre, estou ministrando direito do consumidor, e obviamente, uma das áreas em que mais essa relação de direito e economia minha figura patente é nas relações de consumo. Muito bem. Então, o custo total dos prêmios teria que subir e você teria esses fenômenos do risco moral e da seleção adversa. Ou seja, o que a economia já prevê como fenômeno negativo aconteceria e o direito não teria um remédio para resolver. Então é uma aplicação assim, patente, dos conceitos de economia para ver se a norma está boa ou está ruim, se a decisão judicial, quais são os efeitos. A gente pode dizer, politicamente, a sociedade resolveu pagar o preço dessa decisão judicial. Não, mas a gente acha que é isso mesmo. O Congresso aprovou uma lei proibindo a cobrança de franquia. É uma opção política. Ayn Rand, que é uma escritora que até ano passado eu ministrei uma palestra sobre o romance dela, A Revolta de Atlas, ela dizia o seguinte: você pode ignorar os fatos, mas você não pode ignorar a consequência de ignorar os fatos. Os fatos são esses. Tira a franquia e você vai ter consequências. Você pode ignorar o fato do comportamento humano, mas as consequências vão passar por cima de você. É a opção sua, é a opção do legislador, é a opção do judiciário, e assim por diante. Vamos a outro exemplo aqui. Eu trouxe alguns, não vou, acho que não todos, porque são vários aqui, mas alguns para ilustrar bem essa aplicação. Imagine uma seguradora politicamente correta. Calma, não vou entrar em polêmica. Calma, não vai precisar brigar. Não. Hoje não. E ela disse o seguinte: vocês sabem que preço de seguro para homens, até 26 anos, solteiros, é mais caro? Não é isso? Acho que é 26, se eu não me engano é 26. Por quê? Por que será que é mais caro? Por que será? Porque homens jovens solteiros nessa idade, estatisticamente, estou dizendo que você não, estatisticamente, no universo de pessoas desta categoria, estatisticamente, são mais propensos a acidentes de automóvel. Isso aí está nas estatísticas, isso não é invenção, isso não é discriminação. Mas a seguradora Tabajara Seguros resolveu acabar com essa distinção
que segura rateio, né? Segura rateio de custos por uma tabela de probabilidades, mais o custo, mais o lucro. Bota tudo em cima e faz um cálculo de vida. O que é que vai acontecer? O custo não vai sumir dessa turma mais cara. Então vai ter que ser pago pelos outros que têm um custo menor. O argumento jurídico seria o seguinte: a seguradora, né, alegando contrariedade ao princípio da igualdade, que está em incitar o artigo 5º, inciso 1º da Constituição de 88 e o artigo 187 do Código Civil de 2012, abusou do direito, no diálogo de fontes com o artigo 51, caput do CDC, veja que a argumentação já veio pronta, né? Já veio toda montadinha. O que vai acontecer? A seguradora, para não quebrar, para não tirar do bolso, que ninguém tira do bolso, ou dá lucro ou quebra, ela vai jogar esse custo nos outros. Então, o que vai acontecer? Eu, que não tenho 26 anos, tenho um pouquinho mais, de 30, vou ter um seguro mais caro do que na concorrente. O que é que eu faço para essa seguradora? Aquele abraço. Aí vai sair os bons e vai ficar só os ruins. Isso se chama, de novo, seleção adversa. No limite, a seguradora vai quebrar. Por quê? Porque ela contrariou os fatos em nome do direito. Então, gente, mais uma vez, não dá para a gente dar as costas para a realidade. Não é negar a fundamentação, mas ver se a fundamentação está em consonância com o que um professor meu de sociologia do mestrado dizia: a dureza do real. A realidade é dura. Nem sempre ela vai se submeter à nossa concepção de como o mundo deveria ser. Às vezes ele é o que é. E o comportamento das pessoas, dos seres humanos, é o que é. Outro exemplo. Hoje eu estou politicamente incorreto mesmo. O governo precisa arrecadar. Isso aqui aconteceu em Portugal. Isso foi um exemplo lá em Portugal. O governo português, e de vez em quando acontece no Brasil também, né? O governo português resolveu arrecadar mais impostos. Então ele escolheu, em nome da justiça social, escolheu tributar com pesadas alíquotas os chamados carros de luxo, carros considerados de luxo, né? E o discurso é muito elegante, né? Elegante fundamento que começa no princípio da dignidade da pessoa humana e termina no dever de solidariedade, justificando o encargo sobre o referido produto considerado de luxo. Muito bem, então vamos taxar Land Rover, dobrar aí a tributação. Muito bem, legal, está bem justificado. O problema é a realidade. O que é que acontece com a demanda desse produto? Esse produto, né, os economistas, o conceito dessa nuvem aqui, né, ele tem uma grande elasticidade de demanda. Então o que acontece? É fácil das pessoas fugirem desse produto daquele. Ora, se o carro ficou muito caro por causa de imposto, eu compro um Gol, um Fox, um carro mais barato. É diferente, por exemplo, de arroz, feijão, farinha, açúcar, que as pessoas não têm por onde correr. Então a elasticidade é menor, as pessoas ficam mais presas ali à tributação. Então, por exemplo, se o governo quer realmente arrecadar, ele taxa produto da cesta básica, que é mais difícil para as pessoas fugirem. É extremamente perverso, porque os mais pobres são mais penalizados, né? Já que a participação de comida na renda dos mais pobres é bem maior do que dos mais ricos. Porém, é mais eficiente para a arrecadação do governo. Aí se você taxa o Land Rover, o cara não quer mais Land Rover não, eu baixo aqui o padrão. Por conta desse conceito de economia chamado elasticidade. Chega num ponto que a arrecadação, em vez de subir, que faz a curva, chamada curva de Laffer, que é outro conceito de economia. Então, gente, o que acontece? Às vezes, um discurso elegante bate de novo na dureza da realidade. Ao jurista é necessário também consultar a economia para ver, vem cá, essa norma que eu estou colocando aqui, ela vai chegar onde eu quero? Ela vai condicionar os comportamentos onde eu quero? Ou ela vai, por exemplo, estimular o mercado negro com essa tributação? Estava pensando aqui com o colega. Há situações em que o ICMS é tão alto que mesmo com o risco de ser pego, vale a pena sonegar, porque o cara faz o cálculo. Tributação, risco, renda, então se de 10 caminhões eu perco 9 paga o risco, valeu a pena. Tudo é conta, tudo é custo-benefício. Comportamento médio das pessoas é basicamente esse. Então, curva de Laffer, elasticidade de demanda,
conceitos de economia trazidos para a aplicação do direito, para a gente saber se pelo menos a norma funciona. Não adianta a gente construir um argumento que justifique o porquê, mas não alcançar o objetivo. Uma vez que... outra questão bastante interessante, né? Mais uma. Eu acho que eu ainda tenho tempo. Eu estou aqui medindo aqui minha 40 minutos. Eu disse que ia falar 2h30, mas não vou falar. Uma questão muito interessante, que foi muito polêmica e que foi resolvida agora, né? Colocaram uma pá de cal nesse assunto, que é o caso dos preços diferenciados para pagamento do cartão de crédito. Há alguns anos atrás, os PROCONs e as associações de diretores logísticos começaram uma briga na justiça pesada. Por quê? É uma prática comum, faz todo sentido, que as pessoas, tem pessoas que vai numa loja, quer comprar uma caneta no dinheiro, à vista, e tem aquela que quer comprar no cartão. Ora, há custos diferentes, concretamente, custos diferentes na aquisição de uma caneta à vista, de um livro no cartão e vice-versa. Então, o que acontecia? O lojista, ele cobrava o valor do preço que ele estabelecia, custo mais lucro, né, preço de mercado, para o valor à vista, e cobrava um sobrepreço, ou seja, ele repassava o custo da operação do cartão, Por quê? Porque os cartões de crédito no Brasil são um oligopólio, algumas credenciadoras poucas, eles impõem alguns custos ao lojista, como por exemplo, um custo indireto, ele passa, 60 dias para te repassar aquele pagamento, ele te cobra uma taxa de 5%. Tanto o tempo quanto o desconto são custos. E esse custo, né, o lojista não absorve custo. Quando ele absorve, ele fecha, porque ou dá lucro ou dá prejuízo. Essa é a premissa básica da economia. Então ele repassa. Se ele conseguir repassar e não vender, ele quebra. Ele tem que ir para o preço. O preço é um reflexo de uma composição de custos visando, obviamente, o lucro. Se ele não dá lucro, a atividade para absolutamente, porque não tem como ser viável. Né? Não tem como, não havendo, usando uma linguagem marxista, né? Não havendo excedente de produção, tem o que fazer. Pois bem, aí começou a briga, os PROCONs alegando violação ao princípio da igualdade e outras normas do Código de Defesa do Consumidor, colocaram, promoveram ações na Justiça. E eu trouxe aqui uma das decisões judiciais relativamente recente do Superior Tribunal de Justiça, dentro de um recurso especial que dizia assim, só vou ler um pedacinho da emenda, e se tornou, obviamente, acorda um paradigma para várias decisões. A diferenciação entre o pagamento em dinheiro, cheque ou cartão de crédito caracteriza prática abusiva no mercado de consumo, nociva ao equilíbrio contratual. Exegese do artigo 39, incisos 5 e 10 do CDC. Aí ele transcreve o artigo. Por quê? Bom, o que vai acontecer uma vez que o judiciário toma esse tipo de interpretação? Ora, se eu sou lojista e eu não posso mais diferenciar preços, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma média e vou jogar o custo do cartão para o pagante à vista, o que é muito injusto. Vou explicar por quê. Se eu compro essa caneta 5 na vista e a 7 no cartão, e antes da decisão judicial, depois da decisão judicial, a caneta passa a ser 6 à vista e 6 no cartão. Por quê? Porque o custo tem que ser repassado de alguma forma, então ele vai ter que ser repassado na média. Isso ocorre, por exemplo, na meia entrada, na meia passagem, né? Então, quando você tem preços diferenciados, o custo é rateado por todos eles. Primeiro, quem paga à vista geralmente são aqueles que são desbancarizados, que no Brasil são os mais pobres. O que significa que o mais pobre está financiando o mais rico. É um conceito de economia chamado subsídio cruzado. Então você está pegando aquele 1 que era para ser lançado no cartão, para o cara pagar 7, e o cara que está pagando 5 está pagando 6, beneficiando o cara que deveria pagar 7 está pagando 6. Ou seja, vamos falar em justiça social, está tudo ao contrário. O subsídio cruzado, que é um conceito de economia, está beneficiando o cara que tem um cartão, que tem um poder aquisitivo estatisticamente, via de regra maior, o que já é injusto. Segundo, você está beneficiando a indústria do cartão de crédito,
que tem um poder de fogo muito grande, porque eles são um oligopólio, eles são poucas credenciadoras. Visa, Master, Amex, Elo, acabou. E aí, quando você tem poucos agentes ofertando um serviço, eles podem ter um poder de fogo maior de preço. Terceiro, você está criando um efeito chamado externalidade de rede. Externalidade de rede é o seguinte: por que todo mundo vai para o Facebook e não vai para o Minds, vai para o vk.com e assim por diante? Porque todo mundo vai para o Facebook. Todo mundo vai para o Facebook porque todo mundo já está lá. Ou seja, é mais benéfico para mim agregar-me a esta rede social, porque eu vou ter mais contatos do que em outra rede social. Entendeu o conceito de externalidade de rede? Ou seja, a gente procura agregar-se em rede quando há maiores benefícios individuais. Isso gera um benefício. Quando eu agrego, eu gero um benefício A, B ou C, que vão se agregar onde eu me agreguei, porque eu já estou lá, eu e os outros. Isso, por exemplo, explica, que em determinadas regiões, a maioria das pessoas usa a mesma operadora de celular. Por quê? Porque é mais barato e está aí. Quando o número crítico de pessoas, por exemplo, a Oi, cidade X, todo mundo tem Oi, é mais lógico você comprar o chip da Oi, porque é mais barato, a ligação de Oi para Oi. E, claro, vive assim por diante. Isso é só um exemplo. Então, o que acontece? Se todo mundo tem cartão e todas as padarias têm cartão, eu, sendo padeiro, vou ficar fora? Não vou. Eu sou premido por esse incentivo ao uso do cartão de crédito que a decisão judicial colocou a operar com o cartão de crédito. E aí o povo vai comprar pão na padaria com cartão de crédito, a 5 contos, 3 contos, passando cartão. Né? E cria essa distorção, porque gera um custo que não é em favor do consumidor, apenas do consumidor mais rico, e obviamente vai boa parte dele para o bolso do operador financeiro cartelizado ou oligopolizado. Resultado: uma decisão linda com tremendos efeitos perversos e antissociais contra o consumidor, contra aquele contratual, contra a justiça social, contra o que você quiser. Agora, no papel, o argumento é fantástico. E as consequências? Vamos mais um. Né? Eu acho que esse aqui é bastante... Bom, nisso veio a medida provisória 764/2016, que virou lei, né? A Lei 13.455, do Michel Temer, e foi aquela gritaria, né? De alguns... É por isso que eu digo, pessoal, tem que pagar pedágio à realidade. Então foi muita gente repetir esses argumentos jurídicos desprovidos de respeito à realidade comportamental. E não pararam muito para pensar que essas críticas, que não são ventiladas na grande mídia, mas que são A mais B, 2 mais 2, que são 4, que estão aí, que são de natureza econômica, que são uma ciência, que estão todos colocados aí. E que, infelizmente, a gente, para vender jornal e televisão e rádio, a gente gosta mesmo da notícia sensacionalista, da crítica, da notícia ruim, mas a gente precisa colocar que, às vezes, a realidade não é como a gente quer e como a gente gosta, ela é o que é. Subsídio cruzado, externalidade de rede, todos esses efeitos perversos desse posicionamento, dessa interpretação, foram acabados por essa medida provisória que virou lei. Ah, mas porque a Temer não presta. Então vamos ver as consequências. As consequências é que agora os mais pobres podem pagar à vista, se tiverem dinheiro, se não estiverem entre os 3 milhões de desempregados, e quem tem cartão de crédito e tem, portanto, é bancarizado, tem uma condição melhorzinha um pouco, pode comprar no cartão se quiser, empurrar para 30 dias o pagamento. Vamos ver outro aqui, uma mais interessante ainda. O artigo 14 da emenda constitucional 20, eu acho que são só mais 2 ou 3, que eu acho que a gente já percebeu, né, essa relação entre direito e consequência. É o que o ministro Fachin, no ADIM que ele está julgando agora, 5543, né, sobre a questão dos bancos de sangue. Eu não vou entrar nesse mérito hoje não, porque isso dá outra palestra, e também é um tema bastante polêmico. Ele disse na decisão dele, isso é muito consequencialismo, mas consequencialismo é basicamente isso. Será que o argumento jurídico pode passar por cima da realidade? A emenda constitucional número 20 fixava em R$ 1.200 o limite máximo de benefício da Previdência Social, e isso atingia também a licença gestante. Ou seja, a mulher engravida, aí ela se afasta e vai para o benefício. E o artigo 14 dizia que o teto é 1.200. Quem paga a diferença? Quem paga a diferença?
o empregador. Eu não sou previdencialista, né? Aí o que acontece? Isso cria o seguinte problema: eu sou empregador, aí eu tenho o empregado homem e o empregado mulher. O empregado homem se afasta, a empregada mulher se afasta. Se ela recebe 1.200, a diferença eu pagando vai me estimular a fazer o quê? A contratar menos mulheres. Então, foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, ao aplicar-se esse limite de R$ 1.200 às mulheres, está se estimulando uma discriminação contra as mulheres que engravidam e, portanto, estimulando os empregadores a contratar menos mulheres, porque elas vão, na régua, na conta, ficar uma mão de obra mais cara. Então, esse dispositivo do artigo 14 da emenda constitucional número 20 é inconstitucional, porque ele vai de encontro ao princípio da igualdade. Ou seja, um argumento econômico, volta essa nuvem, aplicado para maximizar um argumento jurídico, o princípio da igualdade. Caso contrário, estaríamos criando um problema sério para as empregadas mulheres, porque não seria interessante para os empregadores manter mulheres com risco de gravidez, que pudessem engravidar dentro do período da idade fértil. Seria um aumento indireto, né, do custo da mão de obra feminina em relação à masculina, fruto, portanto, da intervenção normativa criada pelo artigo 14 em discussão, criando uma distorção no mercado de trabalho, que já tem lá seus problemas, né? Outro dia estava um artigo do Economist tratando justamente sobre essa questão de diferença de salário por conta de gênero nos países do Ocidente, Canadá, países europeus, Estados Unidos e assim por diante. E aí você vai criar mais uma. Mas como é que você faz esse tipo de análise? Apenas com ferramental econômico. Não tem como você, apenas com as categorias jurídicas, ver isso aí, a não ser quando já está feito. Então, o argumento do Supremo Tribunal Federal foi construída, quem tiver curiosidade, a ADIM, né, o ADI 1946, muito proposto pelo PSD. Tem outros exemplos aqui, né? Tem a questão da penhorabilidade do bem de família pelo fiador. Eu trouxe mais alguns exemplos, mas eu acredito que, para não estender demais a nossa exposição, nós já vamos aqui pelo tempo regulamentar, para não entrar na prorrogação e o juiz não levantar o apito. Eu gostaria, portanto, de sintetizar exatamente isso. Algo que já foi, a gente já tocou anteriormente. Não dá para a gente dispensar a contribuição de outros ramos do conhecimento para o direito. Não dá para a gente dispensar o conhecimento da psicologia, o conhecimento da psicanálise, o conhecimento da filosofia, basicamente prima irmã do direito, né? O conhecimento da medicina, da psiquiatria e, obviamente, por extensão e por exemplificação, que trouxemos aqui, conhecimento da economia e a sua contribuição para o direito. Quero agradecer a todos e uma boa noite. Agradecemos.